Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas e vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 31 até o 35. E nós estamos vendo Jesus contando estas parábolas. Hoje ele vem falar sobre essa semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo, embora ela seja a menorzinha de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. O reino dos céus é assim que vai acontecendo na vida da igreja. É interessante que essa parábola que nós ouvimos hoje, essas duas, né? E a outra é do fermento, que é misturado com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E tudo isso Jesus vai falando, né? Vai falando por meio de parábolas para que nós pudéssemos entender. Ele quer mostrar 2 coisas. Na interpretação, que os santos padres também nos trazem, a primeira é essa: a igreja, ela começou ali bem pequena. Jesus, aí vem os 12 apóstolos, depois os 12 apóstolos começam a pregar, eles vão para todas as nações, como Jesus havia falado, e esse evangelho vai se multiplicando, vai crescendo, que começou ali pequeno e vai crescendo. E hoje nós vemos essa igreja católica, e por isso que o nome dela é católica, porque ela está em todos os lugares onde nós vamos, nós encontramos lá os católicos, os cristãos que foram crescendo. E essa multiplicação vai se dando também no céu, porque os pagãos vão se convertendo, vão se tornando cristãos, aí eles vão morrendo, e depois que eles morrem, eles vão para o céu, e lá no céu vai se multiplicando, porque o desejo de Deus é que todos estejam lá com Ele. Embora aqueles que não abriram o coração não vão ter esse privilégio e essa graça de estar no céu, como muitos já estão. Começou pequeno e cresceu. A mesma coisa, a outra interpretação que nós podemos trazer é essa. Quando uma pessoa, ela se converte, ela ainda está ali bem crua em relação às coisas de Deus. É por isso que nós não podemos ficar ali cobrando, exigindo que a pessoa seja santa de um dia para o outro. Porque a santidade é um progresso. Vai acontecendo dia após dia. É assim que a santidade ela vai acontecendo na vida das pessoas. Até que ela se completa lá na eternidade. Existem pessoas
que elas estão bem no início do conhecimento das coisas de Deus. Tem outras que já estão lá na frente. Lá na carta aos Hebreus, São Paulo não, o autor da carta aos Hebreus, se eu não me engano, ele diz o seguinte, que nós devemos ter paciência com os irmãos que são fracos na fé, que ainda estão ali naquele caminho, estão pelejando, porque na verdade todos nós estamos pelejando nesse conhecimento da nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela começa ali bem pequena e vai crescendo na vida nossa. Aí cada dia nós vamos compreendendo uma coisa. Uma vez a gente passa a compreender que nós devemos amar o próximo e precisamos dar perdão para o próximo. Outra vez nós vamos passando a entender que nós precisamos rezar mais. Outra vez nós vamos entendendo que nós precisamos fazer penitência. Outra vez nós vamos entendendo que nós precisamos ouvir mais a Deus. Outra vez nós vamos entendendo que eu preciso fazer vigílias. Aí nós vamos entendendo que eu preciso ler mais a Sagrada Escritura. E eu vou entendendo que eu preciso me aperfeiçoar na doutrina da igreja. Aí eu leio o catecismo da igreja, leio os santos padres e assim por diante. E aí nós vamos crescendo, vai crescendo até se tornar grande dentro de nós, até que a nossa espiritualidade, ela se torne a espiritualidade, até que Deus se torne primeiro em nossa vida. Tem pessoas que elas estão no início e Deus ainda não está em primeiro lugar. Está ali, aquele mais ou menos. Eu estou ali, mas o mundo ainda está forte dentro de nós, dentro da pessoa. É como Santo Agostinho, no processo da conversão dele, ele dizia, não, Senhor, agora não, depois, deixa para depois, Jesus, porque ele ainda queria viver, infelizmente, as coisas que ele tinha do mundo que ele gostava. Até que ele compreendeu, até que ele entendeu em que fase da tua vida você está. Mas ao mesmo tempo, vamos supor que você esteja no início. Você está se esforçando para você crescer na vida com Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, é lindo quando São Paulo vai dizer assim, eu tenho em conta de esterco todas as coisas, todos os conhecimentos que eu tive no passado, porque agora o que eu quero é conhecer o meu Deus, o que eu quero é conhecer o meu Senhor. Então São Paulo foi compreendendo que ele precisava crescer na santidade, crescer no conhecimento de Deus. Você tem procurado crescer? É como um atleta. O atleta só vai se tornar bom se ele treinar. E se o atleta que quer concorrer nas Olimpíadas, ele treina de vez em quando, ele nunca vai se tornar um bom atleta. Então, se um cristão, ele quer ser santo, ele quer ganhar o reino de Deus, ele quer ir para o céu um dia, mas ele fica bicando, né? Hoje ele reza, faz uma oração hoje ele faz uma leitura da vida de um santo, mas depois deixa tudo, vai para o mundo, fica lá com os amigos dele, os amigos até que não estão levando ele para um caminho certo, e ele vai caminhando assim, nunca. Esse reino de Deus, essa presença de Jesus não vai crescer na vida dele. É por isso que Jesus fala de renúncia. Para que o reino de Deus cresça dentro de mim. Esse reino de Deus é o próprio Cristo. Para que Cristo cresça dentro de mim, eu preciso fazer muitas renúncias. Eu vou renunciando ao mundo
e vou colocando Deus dentro de mim. É um treinamento contínuo, é todos os dias, todos os dias. É por isso que eu costumo falar para as pessoas o seguinte, que elas deveriam fazer uma agenda e nessa agenda ele colocar ali os momentos dele de encontro com Deus. Então, todos os dias, naquele horário que ele colocou, ele vai estar lá fazendo aquela leitura espiritual. Naquele horário que ele colocou, ele vai estar rezando o texto dele. Naquele horário, ele vai estar fazendo a leitura espiritual dele, fazendo a adoração. E assim vai se crescendo, crescendo, crescendo espiritualmente. Porque se não for dessa forma, não se cresce espiritualmente. Me diga um santo que não rezava. Me mostre um santo que não era dedicado na vida de oração. A vida com Deus dele estava em primeiro lugar. Ouve, Israel, eu sou o único Senhor, eu sou o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É por isso que a gente encontra cristãos que capengam, que ficam aí, olha, capengando de um lado para o outro, não cresce na vida com Deus, ele é mais paganizado do que cristianizado. Tem que deixar. Dia após dia, é um esforço, porque o próprio diabo vai fazer de tudo para colocar empecilho para você não rezar, para você não fazer a leitura, para você não conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar coisas do mundo que você vai até se alegrar e achar que aquilo ali é bom, para você ficar sempre para trás. É preciso deixar que o reino de Deus cresça dentro de vós. Começa pequeno até se tornar grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.